Ainda falando sobre a bacia, feto e contração, os 3 fatores importantes aí para o parto vaginal, nós temos o feto. Então o feto, ele precisa ter características morfológicas, para que nós tenhamos aí um nascimento de forma satisfatória, e essas características elas precisam estar associadas às dimensões da bacia materna. Então, precisamos de harmonia aí nas dimensões fetais com a bacia óssea materna, para que tenhamos um parto normal satisfatório. Como características de um feto a termo, nós temos aí uma idade gestacional em torno de 38 semanas a 41 semanas e 6 dias, o peso em torno de 3 quilos nas meninas e 3,250 kg nos meninos, os cabelos vai medir em torno de 1 a 3 centímetros, as unhas já excedem as polpas digitais, o nariz e a orelha, eles já são bem desenvolvidos, e o bebê vai ter vernix caseoso no seu corpo. Nós temos 3 pontos importantes de distórcia fetal, que é a cabeça, o cinto escapular e o cinto pélvico, certo? E aí as dimensões morfológicas, elas acabam favorecendo, adequadas, acabam favorecendo a minimização dessas distórcias no feto, mas são essas 3 aí áreas fetais que têm importância significativa na questão das distórcias. Temos aí na cabeça fetal a fontanela anterior e a fontanela posterior, sendo que a fontanela anterior também é chamada de blegmática e a fontanela posterior de lambidoide. Os ossos do crânio, eles são unidos aí a partir das suturas. Na cabeça também, cabeça fetal também temos diâmetros, e esses diâmetros, nós temos diâmetros anteroposterior, transversais e diâmetros verticais. E aí, esses diâmetros, também eles estando de forma adequada, acaba favorecendo aí o nascimento por via vaginal, o nascimento por meio de parto normal. Os diâmetros anterior-posterior, nós temos o occipito mentoneiro, e que ele mede em torno de 13 centímetros, com o bebê com a boca fechada, o feto com a boca fechada, e 13 centímetros e meio com a boca aberta. O occipito frontal, ele mede em torno de 10,5 centímetros, o suboccipito bregmático em torno de 9,5 centímetros. Então, esses são os diâmetros anterior-posterior da cabeça fetal. Já os diâmetros transversais, nós temos o biparietal, o bitemporal e o bimalar. O biparietal, ele mede em torno de 9,5 centímetros, o bitemporal 7,5 centímetros e o bimalar em torno de 7 centímetros. E diâmetros verticais, nós temos o submento bregmático, que mede em torno de 9,5 centímetros. Então, nessa imagem aqui, nós temos aí todos esses diâmetros que eu acabei de falar, na localização anatômica deles aí. E aí também com as medidas adequadas. Então, occipito frontal, submento bregmático, suboccipito bregmático, occipito mentoneiro, bitemporal, bimalar e o biparietal. O feto, ele tem posições que ele acaba adotando no útero gravídico. E aí, um ponto importante que chamamos a atenção é a respeito dos graus de deflexão que esse feto vai adotar no útero. A deflexão, ela tem relação aí direta com o mento desse feto, ou seja, o queixo do feto em relação ao tórax. Então, como que está o queixo, tá, do fetal, então, o mento do feto em relação ao tórax. E aí, a depender de como esse feto vai estar, nós temos aí os graus de deflexão, sendo o primeiro deles a flexão. Então, o feto ele está em flexão quando o mento está tocando o tórax. O primeiro grau de deflexão é quando nós já temos aí uma separação dessas duas estruturas.
O segundo grau de deflexão, essa separação é muito maior, como percebemos aí pela imagem. E o terceiro grau de deflexão, aí já tem essa amplitude muito maior. Isso influencia diretamente na evolução aí para o parto normal, sendo o grau de deflexão recomendado aí mais adequado, na verdade, para o parto normal, a flexão. Quanto à apresentação desse feto aí, nós temos também duas posições que ele pode adotar, que é a posição cefálica e a posição pélvica. Isso em relação à pelve, tá? Materna. Então, relação da posição do feto com a pelve. Então, ela é cefálica quando a cabeça do feto está localizada na pelve materna, na bacia obstétrica, e nós temos a apresentação fetal pélvica quando a região pélvica do feto está apresentada na bacia obstétrica materna. De situação fetal, nós temos aí a situação longitudinal, a transversal ou córmica e a oblíqua, que aí dá para perceber claramente essas três situações fetais que o feto pode estar adotando no útero. A contração, que é o nosso último fator aí relacionado ao parto normal, ela é importante porque é a partir dela que esse feto ele vai percorrer toda a estrutura do canal do parto. Então, durante a gestação, o útero ele vai apresentar atividade contrátil, porém a intensidade dessas contrações aí durante a gravidez, ela é pequena, ela é baixa, a frequência é diminuída e são contrações que não são dolorosas e muitas vezes vão ser até imperceptíveis pela mulher. Só que nas últimas 2 semanas que antecedem o parto, essas contrações elas vão se modificando e vão aumentando a sua frequência, a sua intensidade, e aí ela começa também. As uterinas, elas finalidade a circulação fetal placentária. Então, durante a gestação, as contrações que vão acontecer, elas têm essa finalidade de massagear o útero. As contrações, elas são responsáveis por impulsionar o feto pelo canal do parto e também por promover a dilatação do colo uterino. À medida que as fibras musculares do útero elas são encurtadas durante as contrações, elas tracionam o colo uterino para a cabeça fetal, fazendo com que ele se dilate. Então, a partir desse movimento da contração, a partir da contração, que vai empurrar a cabeça fetal em direção ao colo uterino, vai fazer com que haja essa dilatação. Elas têm origem no fundo uterino e onde propagam, se expande por todo o órgão até atingir o segmento inferior. Então, sempre aí a contração uterina ela vai ter origem no fundo uterino e vai se propagar por todo o útero até chegar em colo uterino. A partir da 30ª semana de gestação, a ser descritas como contrações de Braxton Hicks, tá? Que são contrações que têm frequência de 1 por hora e a intensidade maior do que 20 milímetros de mercúrio. Vai se alterar e as contrações de Braxton Hicks elas aumentam progressivamente de intensidade e frequência, seguindo um ritmo maior que até anteriormente não tinha. E dependendo da fase de alteração latente ativa e de transição, elas vão apresentar características diferentes, como podemos perceber aqui. Então, na fase latente, nós vamos ter, as mulheres vão ter aí em torno de 1 a 2 contrações em 10 minutos, de intensidade fraca e duração em torno de 10 a 30 segundos. Na fase ativa, as contrações elas vão estar mais regulares, de intensidade maior e duração também. Então, vão ser 3 a 4 contrações em 10 minutos, de intensidade moderada e tempo de duração em torno de 30 a 45 segundos. É onde a mulher sente mais
os desconfortos aí do trabalho de parto, na fase ativa. E já na fase de transição, vai variar de 4 a 5 contrações em 10 minutos, de forte intensidade, duração de 45 a 60 segundos. Então, aqui, nessa fase de transição, já teremos aí, provavelmente, a expulsão do feto. Para avaliar as contrações uterinas, nós, profissionais de saúde, devemos fazer a avaliação da dinâmica uterina, e essa avaliação da dinâmica uterina, ela pode acontecer a partir de palpação abdominal e também a partir da utilização do tocógrafo. Na palpação abdominal, nós vamos espalmar a mão na região de fundo uterino para perceber essas contrações uterinas. E aí deve ser feita a avaliação em 10 minutos, onde deve ser anotado a quantidade de contrações que foram observadas nesses 10 minutos, assim como a duração de cada uma dessas contrações em segundos, quanto que durou, e a intensidade dessas contrações, para que possa ser identificada em qual fase que essa mulher apresenta. Então, fase latente, fase ativa, fase de transição, a partir dessa avaliação da dinâmica uterina por meio das contrações. Então, é de suma importância fazer essa avaliação. Então, com as contrações uterinas, como nós comentamos anteriormente, elas vão impulsionar a dilatação do colo uterino, tá? E essa dilatação do colo uterino, ela vai estar acontecendo a partir dessas contrações que vão impulsionar a cabeça fetal em direção ao colo uterino, que vai fazer com que haja o apagamento, o esvaecimento do canal cervical, como a gente pode perceber aí pelas imagens, e provocar também a dilatação da cervice uterina até termos os 10 centímetros de dilatação, que seria a dilatação total aí do colo uterino. E é isso, tá? Por agora. Esses são os meus contatos nas redes sociais. Fiquem à vontade para comentar, para curtir e para compartilhar. Até a próxima.